Tributo a Milton Freitas. Homenagem a Milton Freitas de Oliveira, filho de Antônio Oliveira Gabeto. Retiro Futebol Clube, uma paixão de Milton Freitas de Oliveira, fundado em 4 de janeiro de 1934. Reconhecido de utilidade pública Decreto Estadual número 1594. Publicado no Diário Oficial de 9 de abril de 1981. Estádio Valdemar Nogueira, Avenida Coronel Macário, Retiro do Muriaé. Milton Freitas relata nestas linhas a história de seu clube. Nos anos de minha infância, em Retiro do Muriaé, onde fiz o curso primário na escola pública existente na localidade, já era assíduo leitor da coluna de esporte, nos jornais que meu pai assinava. Todavia, meu pai pedia que passasse a me interessar por outras colunas do jornal, finanças, políticas, etc. Começou aí a minha influência para motivar meu pai a gostar do esporte. E não deu outra. Meu pai, o senhor Antônio Gabeto, passou a me acompanhar na leitura das colunas do esporte, a seguir-me nas brincadeiras da garotada com a bola. Surgiu então a ideia de fundar o Retiro Futebol Clube. Em companhia de Aníbal G. Guimarães, dentista da localidade na época, e grande craque de futebol, decidiram fundar um clube, que passou a chamar Retiro Futebol Clube. Era o dia 4 de janeiro de 1934. O local escolhido para o campo, o mesmo onde se encontra o atual estádio Valdemar Nogueira, e que pertencia ao Dr. Macarino Garcia de Freitas, filho e herdeiro do Coronel Macário Garcia de Freitas, proprietário da fazenda de Retiro. Na ocasião, escolheram as cores, preto e branco, do clube que já torcia no Rio de Janeiro, o Botafogo Futebol Clube. Foram adquiridos 2 uniformes. Um com a camisa de listras verticais pretas com fundo branco, e outro com as camisas brancas e gola preta. Para ambas as camisas foi adotado o calção preto. Movimentadas tardes esportivas eram realizadas em Retiro. Entre os primeiros nomes que compunham a equipe retirense, podemos citar Manuelcinho, Antônio Vitor, Zé Vitor, Moreno, Nil, Luiz Casemiro, João Raimundo, José Bedim, Zinho Pedrosa, Fuzil, Zezé Machado, Jossei, muitos outros. O clube passou a realizar jogos amistosos em toda a região, destacando-se as partidas com Laje Esporte Clube, Venancense, Rio Branco Futebol Clube, de São José de Ubá, Ordem e Progresso de Bom Jesus, Santa Maria Futebol Clube e Santa Isabel, das usinas do mesmo nome, de Bom Jesus, Cardoso Moreira, Natividade Atlético Clube, Fluminense de Porciúncula e outros. Posteriormente foram surgindo novos atletas que brilharam na defesa do nosso clube. Mais tarde, quando o campo já estava com o muro em toda a frente, eu pretendia dar um nome ao estádio, ouvindo opiniões dos mais antigos da localidade, como José Garcia de Freitas, José Moreira Bastos, Homero Monteiro Novaes, Antônio Gabeto e membros da família Torres. Foi sugerido o nome do Dr. Valdemar Nogueira, genro do Coronel Macário, e que, segundo os mesmos, teria trazido a primeira bola oficial para Retiro. Foi então colocado no estádio o nome de Valdemar Nogueira. Na época, conseguir alguém que quisesse assumir a presidência do clube era tarefa das mais difíceis. Além do tempo para se dedicar ao cargo, as despesas seriam certas. Foram surgindo,
Todavia, alguns abnegados, que se propuseram a aceitar a espinhosa missão para suceder o fundador do clube, o Sr. Gabeto. Entre eles podemos citar Aníbal Guimarães, Sebastião Garcia Couto, Orlando Cabral, Frelman Duarte Mendes, Janir Ramos da Fonseca e eu. Na década de 60 em diante, surgiram novos nomes que passaram a exercer a presidência e, que sem dúvida alguma, deixaram sua marca na administração do clube. Um dos nomes que marcaram a história do clube retirense foi o de Frelman Duarte Mendes que, logo que chegou a Retiro, para se estabelecer com máquina de beneficiar arroz, foi convidado para assumir a presidência do clube. Eu insisti com Frelman para aceitar a presidência. De início, Frelman prontificou a doar ao clube um uniforme completo, condicionando a oferta à aceitação das cores do Fluminense Futebol Clube, do Rio de Janeiro. Em face das dificuldades da época, não se poderia deixar de aceitar as condições impostas. Falou mais alto nessa ocasião o desejo que eu e meus companheiros, de munir o clube de material novo e bonito. Foi deixado de lado a minha paixão pelas cores de meu clube, o Botafogo Futebol Clube. Na administração do novo presidente, mudanças profundas começaram a surgir. Foi adotado novo estatuto, oficializando as cores, vermelho, verde e branco e negociações para a compra do terreno, onde existia o campo. O referido terreno era de propriedade do Dr. Macarino Garcia de Freitas, que havia negociado toda a área, da estação da Leopoldina até o campo do Retiro Futebol Clube com o Sr. Homero Monteiro Novaes que, em carta dirigida a mim e a meu pai, exigiu a retirada do campo do local, ou então, que se entrasse em negociação com o Sr. Homero, que exigia uma solução para o problema. Eu e Frelman decidimos procurar o Sr. Homero para entendimentos sobre o assunto. Foi então acordado entre os mesmos a aquisição da área onde se encontrava o campo, com um preço estabelecido de 4.000 cruzeiros. Foi dada uma entrada de 400 cruzeiros e fixado o prazo de 30 de junho de 1944 para o pagamento do restante. Foi lançada a venda de ações do clube no valor de 100 cruzeiros cada, que foram oferecidas aos amigos do clube e aos retirenses de um modo geral. Foi dado um recibo provisório para ser substituído pela ação definitiva. Tendo falecido o Sr. Frelman, em desastre de caminhão no Espírito Santo, o que causou enorme comoção em todos os retirenses, as providências para emissão dos títulos de proprietário não foram concretizadas, permaneceram os recibos fornecidos como garantia aos compradores. A presidência do clube passou a ser exercida por mim até 1950, quando eleito vereador do distrito, passei o comando do clube ao Sr. Janir Ramos da Fonseca, o popular craque Nil, que era estabelecido com alfaiataria em Retiro. Muitos fatos se passaram na vida do clube retirense. Uma excursão a Mantena, no estado de Minas Gerais, foi realizada na época em que eu era o presidente do clube, tendo seus atletas viajado nos caminhões e no meu carro. Naquela cidade, já residia um antigo presidente do Retiro Futebol Clube, Sr. Orlando Cabral, e o desportista José Rosa da Silva, ambos retirenses. Em partidas realizadas contra o Grêmio Esporte Clube, vencida pelo Retiro Futebol Clube por 2-1, e no domingo contra o Esporte Clube Mantena, com empate de 1-1, o clube retirense marcou esta longa excursão com amplo sucesso. Em Retiro, tivemos no passado uma fatídica tarde esportiva, quando jogavam amistosamente o Retiro Futebol Clube e o Comércio e Indústria Atlético Clube, de Itaperuna, ocasião em que uma forte tempestade desabou sobre a localidade e os atletas se abrigaram ao lado do muro da frente do estádio, que desabou, tendo ficado sobre os escombros um dos nossos melhores atletas, o Ailton. Levado pelos companheiros e por mim, até a farmácia do Sr. Homero, onde ficou constatada sua morte, o que chocou a todos os retirenses. Ailton era querido por todos. Além de atleta famoso, era comerciante da localidade. Foi uma das mais dramáticas ocorrências, que enlutou o clube e a localidade. Um muro feito com enorme dificuldade com doações dos retirenses, teve que ser reconstruído aos poucos, contando sempre com o apoio dos retirenses em geral.
O início da construção dos muros que cercam o campo do Retiro Futebol Clube teve apoio importante do presidente Sebastião Garcia Couto, proprietário em Retiro. Cláudio Cerqueira Bastos, retirense que fez importante campanha para ajudar na construção de grande parte dos muros, ajudando a mim e ao Janir Ramos da Fonseca a executar as referidas obras. O último muro que foi construído, que fica atrás do gol que dá para a estação da Leopoldina, foi autorizada a construção por mim, quando prefeito, logo que assumi a prefeitura de Itaperuna, em substituição ao Dr. Bruno da Silveira. A ordem de serviço foi dada ao Sr. Sebastião Coco, comerciante na Boa União, em Retiro. O valor da obra foi de 18 mil cruzeiros. Inaugurei a obra que fechava definitivamente o estádio Valdemar Nogueira, com presença de autoridades e do povo retirense. Como presidente da Câmara Municipal, já havia conseguido do prefeito Bruno da Silveira o serviço de abastecimento de água, calçamento da maior parte da Avenida Coronel Macário e da Praça Principal de Retiro. O campo do Retiro Futebol Clube foi aumentado em sua largura, com a aquisição de uma área pertencente aos senhores Geraldo e Querino Anzolin, pelo valor de 8.500 cruzeiros, sendo emitida para pagamento uma promissória no mesmo valor, assinada pelos senhores Janir da Fonseca e João Garcia Santiago e avalizada por José Garcia de Freitas, José Moreira Bastos, Ari Moreira Bastos, Celso Barbosa Lopes, Argel de Souza Torres, Agenor Nunes e por mim. Esta promissória foi descontada pelo senhor Antônio Gabeto, meu pai, e paga pelo clube em 31 de janeiro de 1945, com o valor final de 8.840 cruzeiros, já incluídos os juros. Foram realizados leilões, bailes, festas, jogos amistosos, etc. para conseguir a importância necessária. Os melhoramentos no estádio Valdemar Nogueira foram se sucedendo nas administrações que surgiram, destacando-se a construção de vestuários, bar, aumento da altura do muro que dá para o lado da igreja matriz, aterro com areia preta, conseguido pelo senhor José Hélio Garcia Brandão junto ao prefeito Orlando Tavares. Também foi construído um alicerce em toda a extensão do campo ao lado da linha para proporcionar espaço melhor ao público. Esta e outras obras teve o apoio do prefeito Cláudio Goulart. Uma das obras de grande importância para o estádio foi a construção do alambrado especial, fechando definitivamente toda a área de jogo. Esta obra teve a minha participação, sendo eu, amigo do Dr. Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio, consegui por intermédio do mesmo junto ao Dr. José Hermílio de Moraes, proprietário da usina de cimento de Cantagalo, a doação de 200 sacos de cimento para o clube. O cimento foi usado na fabricação de parte dos esteios, abrigo para autoridades da Liga em jogos oficiais, o restante para obtenção de recursos para aquisição da tela de arame e pagamento ao empreiteiro que pegou o serviço. Foram colocados na ocasião gols de cimento, e, conseguido junto à CRJ um mastro de ferro para charmento da bandeiras. Outros melhoramentos foram surgindo nas administrações dos presidentes João Carlos Montes Neves, Ramon Henrique da Silva, José Carlos Montes Neves e os que foram sucedendo. O estádio Valdemar Nogueira apresentava então um aspecto muito bonito, tornando-se uma das praças de esporte mais completa do município. Aplausos para todos os presidentes que trabalharam para o engrandecimento do clube. Destaque importante: a vinda de Garrincha a Retiro. Logo após a conquista do bicampeonato mundial pela seleção brasileira no Chile, onde Garrincha foi um dos responsáveis imediatos pela conquista, eu consegui trazê-lo a Retiro, para integrar a equipe retirense em jogo amistoso, em Itaperuna, contra o Porto Alegre Futebol Clube. Foi um acontecimento que marcou época na história do clube retirense, e me projetou como o homem que conseguiu trazer a Retiro e a Itaperuna o famoso craque Garrincha. Ele foi um dos principais craques da seleção brasileira, na importante conquista da Copa do Mundo. Garrincha estava no auge de sua forma e famoso mundialmente. A história da vinda de Garrincha a Retiro deve-se à amizade com Tozinho, Nelson e Arésio Machado, filhos do senhor Antônio Machado, antigo comerciante em Retiro e que tendo se mudado para Pau Grande, onde se estabeleceram com supermercado.
Eram amigos de Garrincha, que era freguês do supermercado, onde ele fazia suas compras e de seus parentes. Segundo Tozinho, Garrincha fazia o pagamento quando recebia seu salário no Botafogo Futebol Clube. Estes retirenses foram meus companheiros na escola primária em Retiro e no infantil do Retiro Futebol Clube. Tozinho, amigo íntimo de Garrincha em Pau Grande, comunicou-me em Retiro, dizendo ser fácil trazer o famoso craque à nossa terra para jogar pelo Retiro Futebol Clube, em partida amistosa. Então, fui a Pau Grande e, lá, apresentado a Garrincha, combinando sua vinda a Retiro e, me comprometendo a mandar buscá-lo em meu carro. Mandei meu motorista, o craque Vitor, ir à raiz da serra buscar Garrincha, que veio em companhia de Tozinho, trazendo também seus companheiros do Botafogo, Paulistinha e Rossi. Chegada de Garrincha a Retiro. A chegada do famoso craque a Retiro foi uma festa, recebido na Praça Central por mim, meus companheiros do Retiro Futebol Clube e retirenses de um modo geral. Os craques ficaram hospedados em minha casa, em ambiente festivo, gerando a curiosidade de todos. À noite o levei para uma visita ao estádio do Comércio e Indústria Atlético Clube, em Itaperuna, onde foi recebido pelo prefeito José Garcia, dirigentes do clube itaperunense, por desportistas e pela imprensa, com informal bate-papo, cerveja e salgadinhos no bar do clube. Na segunda-feira, dia útil, a cidade parou para assistir à exibição do famoso craque, envergando a camisa do Retiro Futebol Clube, em partida amistosa contra o Porto Alegre Futebol Clube. A exibição do famoso craque em Itaperuna marcou época na história esportiva da cidade, com a atuação espetacular de Garrincha, que venceu o Porto Alegre Futebol Clube por 5-0, com gols de Garrincha. O acontecimento era assunto de todas as rodas esportivas em Itaperuna e comentários gerais da população, fato que até hoje é lembrado por todos e que marcou indelevelmente a minha atuação na história esportiva de Retiro e de Itaperuna como Milton Freitas de Oliveira, o homem que trouxe Garrincha a Retiro. Em outra oportunidade, o governador Roberto Silveira, de quem fui companheiro político, solicitou-me que levasse Garrincha a Bom Jesus, por ocasião da festa de agosto da cidade, para um jogo contra a seleção bonjesuense. Novamente fui à raiz da serra e combinei com Garrincha sua vinda a Retiro, para integrar a equipe retirense e enfrentar a seleção bonjesuense, a pedido do governador do estado. Outra vez, foi acontecimento de grande repercussão naquela cidade. O Retiro Futebol Clube perdeu a partida por 4-1, notando-se que Garrincha fazia apenas exibição em outra posição com receio de contundir, já que tinha compromisso sério no Botafogo no Campeonato Carioca. Pela terceira vez, Garrincha voltou a Retiro, onde participou de partida amistosa, no estádio Valdemar Nogueira, contra o Unidos Atlético Clube, de Itaperuna. Desta feita, veio em sua companhia a cantora Elza Soares, ficando hospedado a seu pedido, no Hotel Meireles, em Itaperuna. À noite, Elza Soares fez um show no antigo Cine São José, no centro de Itaperuna. A vinda de Garrincha a Retiro marcou para sempre a história do Retiro Futebol Clube, como um dos fatos mais importantes da vida do clube, assim como na minha vida esportiva. A história do Retiro Futebol Clube ficou marcada também, com destaque especial, quando consegui trazer a Retiro, para uma partida amistosa, a equipe de aspirantes do Botafogo Futebol Clube, do Rio de Janeiro, comandada pelo craque Joel Martins. A presença da equipe carioca em Retiro foi uma festa para os retirenses. O Botafogo venceu o jogo contra a equipe do Retiro Futebol Clube pelo placar de 3-1. À noite, em minha residência, foi servida uma cabritada para os atletas do clube carioca. No passado, uma das minhas lutas importantes, na defesa do clube de meu coração, foi marcada contra a estrada de ferro Leopoldina, que exigia a retirada do muro do lado da linha férrea, alegando estar muito próximo à linha. Importantes contatos foram mantidos com autoridades, para impedir que a Leopoldina derrubasse todo o muro da frente do campo. Até a vinda a Retiro, do senador Vasconcelos Torres foi por mim conseguida para verificar o problema e, para impedir a derrubada do muro, construído com enorme sacrifício de todos os retirenses. Finalmente o assunto foi resolvido, permanecendo o muro no mesmo lugar e, por ironia do destino,
com o encerramento das atividades da Leopoldina neste ramal, os trilhos é que foram retirados. Logo em seguida, por minha solicitação, ao prefeito Péricles Olivier de Paula, a estação local foi adquirida pela prefeitura e ali instalado o Centro Social Maria do Carmo Bastos de Oliveira. Homenagem aos campeões de 1964. Já como secretário de Esporte e Lazer de Itaperuna, e por ocasião em que eu era homenageado em retiro, pelo Colégio Estadual José Garcia de Freitas, com desfile festivo, nas comemorações da independência do Brasil, resolvi prestar significativa homenagem oficial aos atletas retirenses, campeões de 1964 da Liga Itaperunense de Desportos. Os atletas desfilaram em carro aberto e receberam de minhas mãos diplomas e medalhas comemorativas do feito, que também marcou a história do clube retirense. Eu levei a Retiro, para o desfile festivo, 2 bandas de música, o Tiro de Guerra de Itaperuna, Banda Marcial do Colégio Ligiero de Itaperuna, representação do Instituto Duque de Caxias, diversas equipes da Escolinha de Futebol da Prefeitura. Junto à homenagem que era prestada a mim, pela minha atuação na vida pública, a lembrança de reunir os atletas campeões pelo Retiro Futebol Clube em 1964 para participar do desfile, foi muito bem recebida pela população retirense. Milton ofereceu jantar aos campeões de 1964, na Casa do Peixe. À noite, na Casa do Peixe, em Itaperuna, ofereci um jantar de confraternização aos campeões de 1964. A história do Retiro Futebol Clube prosseguirá com realizações e acontecimentos que serão narrados, sem dúvida alguma, pelas futuras administrações. Eis aí uma colaboração para que os retirenses tomem conhecimento da história do tradicional clube de sua terra.